Marcelo Coutinho. É uma animação que me intriga. Tudo isso é o quê? Sexta-feira? É Fibonacci? Não, é Fibonacci, sexta-feira. Eu cheguei, tava conversando com meu amigo Léo Pinheiro. E aí ele olhou pra minha cara com um sorriso meio estranho, perguntou como é que tava, que eu tava feliz e tal. Eu falei, não, eu botei cedo, era 2 horas da manhã, já tava fibando o mercado, já tava olhando tudo que tava acontecendo e tal. E aí passou da terceira expansão, o negócio tava... E aí eu... Entendeu? Aí tava lá dando risada com meu amigo. Que isso, bicho? Olha, que é isso? Aí o Pinheiro começou a contar essa história dele. Sai daí, garotinho. 10 horas, 3 minutos, Marcelo Coutinho ao vivo conosco, dizendo que então, assim, no fundo você tá quebrando aqui a tradição que você mesmo inaugurou, é que Fibonacci na sexta que nada. O Fibonacci já foi na transição de quinta pra sexta, Coutinho. Eu já não tô entendendo mais nada. Deu a louca aqui. Bom, vamos lá, Coutinho, Indy Foot e Dom Foot. São muitos sorrisos. Vamos lá, Coutinho. Máxima pro Ibov à vista, você fala do Ibovespa futuro e do dólar futuro. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Olhando o gráfico do índice do seu lado esquerdo, você nota. Quarta-feira a gente colou no 135,861. Quinta-feira colamos no 136,616. Então, assim, você vê que o índice vai acompanhando certinho, né? A expansão do Ibov. O mercado sobe, fica em manutenção. 136. Ué, Coutinho, é uma fibada romântica no mercado hoje. Travou, homem. Travou aqui, bicho. É brincadeira. Mercado cota. Léo Pinheiro, deixa eu trabalhar aqui, por favor. Mercado cota 136,960. Objetivo agora. Coutinho. Coutinho, ó, o último dos apaixonados aqui. O homem não consegue trabalhar hoje não, bicho. Com essa trilha romântica aí. Olha lá, vai, Coutinho. O chat agora, por favor, dedicando todo o amor para Coutinho. Ele merece, coração aquecido, com força e concentração, Coutinho. Vai lá, Indy Foot e Dom Foot. Objetivo do mercado 139,062. Doletinha fez o abaulamento que a gente comentou na quarta e quinta-feira. Hoje ele pega, tudo bem, acabou de abrir. O mercado lateraliza no dólar. Então cai, lateraliza. O dólar a priori cota 5,447, objetivo 5,402. Então vamos ficar atentos. O day trade do dólar fica ruim, né? Porque a gente vinha aí de uma toada que podia reverter, lateraliza. Eu teria cuidado, fico mais tranquilo, por enquanto, para quem tá fazendo day trade de mini índice, que me parece mais direcional. Tá aí, Coutinho, 10,06. Chegou lá, Coutinho. Chegou lá, Coutinho. Tá bom. Atenção, curva de juros com 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Amigos, nós já temos algumas notícias. IRB contrariou um pouco da minha expectativa. Um pouco não, contrariou muito. Porque IRB já está subindo 4%. Qual que era a minha primeira leitura? Como nós tivemos muitos stops ontem em função da forte alta pós resultado do segundo trimestre. E com isso, muita gente emprestando alta para o papel, não porque necessariamente confia no papel, no modelo e no turnaround, mas porque não quer passar mais calor estando vendido, imaginei que hoje nós pudéssemos ter algum retorno. Não é o que os primeiros minutos de negociação vão sugerindo. IRB está subindo 4,31%, toca R$ 44,36. Segura IRBR3. Olha só, amigos, na sequência, o destaque vai para MRV, BRF, Eletrobras e os papéis de Cosan. Alta média para esses papéis de 1,8, 1,82%. IRB descolada é o grande destaque de alta ainda, muito papel em leilão. Agora, eu tava de olho em Vale, e o Coutinho pode nos ajudar olhando em Vale ou para Vale. IRB também, tá, Coutinho? Mas antes Vale tá caindo 0,60%. É uma alta que me parece até tímida, frente a 2 dias consecutivos de forte queda para o minério de ferro. Vale tá agora em R$ 55,87. Pois não, Coutinho? Então vamos lá, Vale, 5589, não muda nada no nosso racional. Cai, lateraliza, cai, primeiro envelope deu certinho, faz o segundo. 5587, objetivo 5503, de novo, Vale tá em região de compra, porém sem figura. Então, eu aguardaria da forma que tá. Pode chegar no 5503 ou
eventualmente reverter. Compras fica a critério. No gráfico diário, eu vejo uma certa inércia, ou seja, Vale teria que montar aí um envelope, um pivô, alguma coisa que o valha. Então, fica atento. Eu não faria nada, para mim, Vale fica como ativo de manutenção. Nós temos 10 e 8. Amigos, outras notícias. Se IRB me contrariou aqui em termos de expectativa, Pets não. A variação teórica é de subida de 13%. Veja, se confirmada essa subida, é uma subida que de fato anula, como a gente vislumbrou, pelo menos de saída, a queda de ontem em Pets 3. Pets, na variação teórica, a gente vai aguardar a saída do leilão, vai avançando 13%. E tem outros papéis cuja variação teórica chama a atenção. O Diego vai me ajudar aqui complementando. São eles Americanas e também Ambipar. Vamos contextualizar. As variações percentuais têm sido mais elásticas no caso desses papéis. Americanas tombou ontem. O Diego pode até trazer pra gente, né, o fechamento de ontem. Tombou ontem. E aí hoje parece estar subindo cerca de 10%, 15%, uma faixa como essa. Isso na variação teórica, até onde eu sei não saiu de leilão ainda. E Ambipar? Bom, Ambipar é um fenômeno que honestamente eu não consigo explicar e os contribuidores para os quais eu perguntei também não conseguem explicar como um todo. Inclusive é aquele tipo de esticada que mais preocupa do que anima. Quem entrou no começo tá bem pra caramba, mas quem tá avaliando entrar agora tá na dúvida. Será que tem inércia essa alta explosiva do papel ou daqui a pouco vem aquela correção que machuca e machuca demais? O Ambipar segue subindo e não é pouca coisa. O Diego traz pra gente as duas cotações. Vamos lá, primeiro com o Americanas, que realmente, né, Léo, ontem chegou a cair até 69,70% dos papéis, tocaram em 10 centavos. Acho que eu nunca vi um papel na bolsa na minha vida cobrindo mercado financeiro. Nunca cheguei a ver um papel em 10 centavos, né? Mas fechou em 14 centavos, uma queda de 57,57%. Aí a variação teórica está apontando para uma alta de 7,14%, que, vamos e convenhamos, é pífio, se você considerar essa queda de ontem. No caso de Pets, é uma alta então de 13%, Ambipar 15,68% de avanço para este papel. E tem parte de noticiário também em relação a Ambipar em específico, né? Ela que tem um balanço não, né? Um acordo com o Gerdau que está sendo, na verdade, firmado, né? O que está sendo negociado aí entre as duas empresas. A gente pode pagar essa informação já, inclusive. Mas tem essas informações também pra gente pagar. A Pets também tem a situação da Cobasi, né? A informação da Cobasi, esse acordo que as duas fizeram, também já era antecipado, como o próprio Gabriel Junqueira chegou a falar ali antes da abertura do mercado à vista aqui no Brasil, mas tudo isso acaba corroborando para esta alta bastante significativa de Pets, de 13%, e Ambipar, de 15,07%. Bom, temos assuntos então, vamos lá. IRB a gente não fibou ainda, o Edu chegou a fazer uma análise gráfica mais cedo, vamos para sua metodologia, o seu olhar agora. E RBR3, pois não, Coutinho? Então vamos lá. IRB, como o gráfico está muito longo, eu vou colocar no semanal. IRB, você tem duas resistências, uma a 44,23, outra a 45,20. O ativo já chegou a 44,23, corrige. Próximo, 45,20. IRB, na semana, sobe 49,22%. Eu tô de face, novamente, a duas resistências. O gráfico diário faz ali, a priori, um leve martelinho já tocando. Então, fica a critério. Eu, lógico, zero a complementar, ou seja, zero tudo, zero a metade e estopa a outra metade. Aí depende do nível de expectativa. A volatilidade extremamente alta por causa do movimento e do gap consequente, R$ 4,26. Então fica aí a critério. 44,01 cota agora, 44,23 primeira resistência, que é um ponto de venda. 45,20, que é uma resistência, segundo ponto de venda. 10 horas, 12 minutos, atenção. Máxima intradiária para o Ibovespa à vista. Temos agora 134.756 pontos. Sabe o que isso significa? Que nós estamos narrando para vocês a história. É a máxima intradiária do Ibov historicamente. 134.756 pontos, 0,45% de avanço. Isso coincide com o dólar em 0,70% de recuo, R$ 5,453. E quando a gente vai para as forças, nada de Vale, nada de Petrobras. Portanto, mais interessante fica a manchete, porque não são as commodities que vão sustentando, pelo menos não as clássicas commodities petróleo e minério de ferro, até porque elas são baixistas no mundo hoje. Nós temos Itaú Unibanco entregando 100 pontos, Eletrobras outros 70, a BEV
B3 entregando 47 pontos, Localiza 43 numa recuperação frente a tudo que caiu e B3 entregando outros 33 pontos. E assim eu poderia seguir, porque a lista não tem grandes discrepâncias. Não é um papel entregando 400, 500, 300 pontos pro Ibov. São altas bem distribuídas, mais gerais, generalizadas. E isso também sugere um pouco mais de saúde para esse movimento de alta da Bolsa Brasileira. É dia de vencimento de opções sobre ações, isso também tem que estar no radar, e eu tô de olho em Small 11. Small 11 vai subindo 0,58%. Então reparem, o Ibovespa avança 0,38%. Small 11, que traz a performance média das Small Caps como índice, vai avançando quase o dobro. Isso também é sinal de mais apetite pelo risco aqui no país. E me coloca em dúvida no seguinte eixo: se de um modo geral é o fluxo gringo que está fazendo esse Ibov subir, uma Small 11 avançar quase o dobro do que o Ibov não sugere que o fluxo local, a despeito do que a gente viu nos contratos em aberto relacionados a ontem, estaria de olho? Porque é o fluxo local que consegue entender melhor os papéis com menor liquidez, com mais baixa liquidez, que são oportunidades interessantes, que têm assimetrias relevantes. O gringo geralmente fica concentrado na primeira prateleira. Petrobras, Vale, os grandes bancos. Os bancos têm puxado muito o Ibov nos últimos dias, a gente tem narrado isso aqui também. A própria Eletrobras. Enfim, papéis de liquidez muito alta, porque se precisar sair, são papéis que deixam a porta aberta para tal. Então, olhem a reflexão que eu estou construindo com vocês. De um lado, o fluxo geral da Bolsa tem tido força por parte do gringo. De outro lado, a despeito de o fluxo local ter sugerido um desconforto com esses patamares do Ibov ontem, nós estamos vendo o Small 11 avançar firme e o dobro do Ibovespa hoje. Será que isso também não é um retorno do fluxo local? Ou uma revisão da tese que ele mesmo, o fluxo local, inaugurou ontem? Você vai construindo comigo o raciocínio. Manda a sua opinião aqui no chat, são 10 horas com 14 minutos. Coutinho, Ambipar é o próximo papel que você... FIBA, pois não? Bora lá. Colocar esse cara, receta, tá no diário. Então vamos lá. Ambipar já tá fibado. Ambipar eu cantei a compra no 63,16, que era a terceira retração. Lamentavelmente não chegou lá. A mínima, deixa eu ver, o gráfico tá em diário, tá. Mínima desse cara, 65,11. 65,11 com 63, R$2 de diferença, lamentavelmente. Então ele chegou, monta novo pivô de alta, mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Então cota, R$ 82,99. O ponto de compra era até 82,93, ou seja, está em cima do limiar. Ambipar, logicamente, quem está posicionado permanece bem posicionado. A minha plataforma mostra o ativo em leilão com a abertura prevista a R$ 95,00. O objetivo de Ambipar reenquadraria em R$ 114,94. E o objetivo final do papel, aí tá muito longe, 166. A gente vai fazer o seguinte, eu vou traçar um fibo mais curto pra gente pegar um objetivo mais próximo, 146,32. 10,16. Ó, na ponta oposta, o que é que tá tirando o ponto do Ibov hoje? Vale tira 140 pontos do Ibov, até porque encorpa o viés de baixa. Vale tá caindo agora 0,90%. Petrobras vem logo na sequência. Tira 75 pontos do Ibov. Vamos falar de Petri 4? R$ 38,08 com 8 centavos, queda de 0,68%. Você fala, Coutinho. Bora. Petrobras. Petrobras a gente recordar é viver, né? Petrobras eu cantei compra com o objetivo em 38,40. 38,40 bateu ontem. Então olha só, quem tá comprado, primeiro de tudo lembrando, né? Petrobras dentro de canal, ou seja, o movimento fica ruim, preferencialmente nessa formação gráfica altista, então tá comprado, tá bem comprado. O objetivo dele, máximo previsto, R$ 39,10. Tem um outro objetivo levemente acima, R$ 39,30. Quem tá comprado em Petro, como bateu num objetivo interno de um FIBO, fica a critério, zero ou zero a metade, estopa a diferença. De qualquer forma, 0,73 de vol, teu stop loss vai para casa de 0,90, 0,95. Pode pegar, colocar o stop e empurrar o papel para cima. 10,17. Vamos para a selva das oportunidades. Vamos para a selva do mercado. Lá está o guerreiro, o inabalável, a fera, Guto Cerávulo. Alô, Guto, bem-vindo e bom dia, meu amigo. Muito bom dia, vambora, chicote neles. Oportunidade de novo, Leozinho. Já prepara, anota aí. Vamos comprar Vale 3
nesse momento a 5,567 e vamos vender BRAP 4. Tá? É um long and short que a gente chamou há um tempo atrás, ganhou aí as 5%. Ratio de entrada 3,0538. Meu amigo, mete bala. Eu considero aqui, ó, já entrei a 3,050. Ou seja, tá fazendo 0,40 melhor do que eu, entendeu? Então, galera, quem quiser fazer um long and short, é só fazer. Lembrando que o long and short é uma operação de cash neutro. Você compra as ações, tá? E tem um exemplo aqui, você compra 100 mil reais em ações e você vai vender 100 mil reais em ações de BRAP 4, cash neutro. E a gente tem aí 4,5 para buscar no long and short extremamente, tá, conservador, tem 78 de correlação, tá aí a oportunidade. Daqui a pouco volto com mais oportunidade, vamos lá. 10h18, Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Você vê, né? As palavras têm poder, Guto. Você tem que tomar cuidado com o que você pede aqui. Porque você falou, mete bala! De repente... E aí, foi tão complicado essa bala que você meteu aí nos papéis do mercado, que até a polícia chegou. Daqui a pouco eu volto com você. Espero que ainda assim, em liberdade, viu, Guto? Tem que tomar cuidado, porque se dão a coisa aperta. São 10h19. Coutinho segue com a gente, Diego Kerber também. E a partir de agora os dois tabelam. Vamos ver o que é que tá chamando a atenção do Diego. Pois não, meu parceiro, eu te passo a palavra no instante em que o Ibov toca 134.618 pontos. Leilão. Avança 0,35 e já tem leilão no radar, pois não. Leilão de Pets, Léo. Tava disparando 17,39% na máxima intradiária, R$ 4,05. Foi devolvida a leilão pela B3 e continua subindo, não para o fôlego em Pets. Este cachorro, ele é um cachorro mesmo. Eu não teria fôlego pra correr tanto quanto esse cachorro tá correndo, porque, pai amado, esse cachorro é aqueles cachorros de competição, sabe, Léo? Que corre naquelas percursos de obstáculo. Então, bora lá. Pets no radar, que está subindo 0,25% na variação teórica do leilão. Coutinho, a gente tem que voltar pro gráfico de Pets. Tá na tela. Pets está do seu lado direito. Tinha um suporte em R$ 3,41. Eu vou mandar carinhosamente aqui um abraço pro meu amigo Pedro. Ele sabe quem é. E falou, né? Então tá lá. Papel repica em cima de 3,41, cota. Neste momento em leilão 4,06. Objetivo de Pets 4,28. Pets vai fazendo ali uma harmônica dentro de um canal. Então, a priori, 4,28 é o meu objetivo. Eu não tenho formação gráfica intermediária. Então, quem tá comprado, quem comprou Pets no dia de ontem, tá de parabéns. Comprou muito bem. O ativo sobe. A priori, o que eu faria? Colaria o stop e vai empurrando esse cara pra cima. A priori. Objetivo máximo, R$ 4,28. 20 de vol, 35,40 centavos de stop loss. Ó, Coutinho, sinceramente, quem comprou ontem comprou tão bem que tá superando a Selic num dia só. É isso. Resumindo aí, a gente tá superando a Selic em 20 minutos de pregão. Tá superando a Selic. É muita coisa. E teve gente que comprou ontem. Teve gente que comprou ontem. É, o Coutinho sabe. Teve, eu vou ter que escutar. Vou ter que pagar mais um almoço. Mas faz parte. Mas se o meu amigo Pedro tá feliz, eu fico agraciado. É Bora. isso. Se tivesse comprado o Pets ontem, poderia ter usado o valor pra poder pagar o almoço do Pedro. Por exemplo. Bora lá então. Ó, só pagar algumas informações que estão saindo aqui na questão mais macro. Por quê? Porque tivemos o monitor do PIB da FGV sendo divulgado agora às 10h15. A gente estava aqui pagando as informações, né? Máxima histórica no Ibovespa. Acabou não tendo espaço pra gente falar do monitor do PIB, que basicamente aponta para um crescimento de 1,1% na atividade econômica no segundo trimestre em comparação com o primeiro. Em junho, na comparação com maio, o PIB mostrou um crescimento de 1,4% e esses resultados foram obtidos na série com ajuste sazonal
pela metodologia da Fundação Getúlio Vargas. Na comparação interanual, a economia cresceu 2,9% no segundo trimestre e mais 2,9% em junho. A taxa acumulada de 12 meses até junho foi de 2,3%, portanto, mais uma leitura da força da atividade econômica brasileira. E também tem saindo algumas falas, né, do Roberto Campos Neto. Sim, tá rolando o evento da Barclays, né, em que o Campos Neto tá dando as suas declarações. A gente não tem a transmissão aberta aqui dele pra gente passar pra vocês, mas eu tenho alguns destaques que já foram divulgados, né, ou que já estão saindo em alguns portais de notícias, saindo na imprensa. Basicamente, o Campos Neto reforçando que está rolando uma desalavancagem em moedas, como é o caso do iene, lá do Japão. Diz que o mercado está mais sensível aos dados fracos. Voltou a ser good news is good news e bad news is bad news, né? Tá voltando a ter essa dinâmica. Ele diz que se houver desaceleração forte global, o espaço para política contracíclica é pequeno. Ele também afirma que o Brasil é o único lugar onde a curva precifica aumento dos juros e diz que a menor sincronia da política monetária gera volatilidade. Realmente, ele tá falando tudo que realmente está acontecendo, né? Então, mas não dá nenhuma pista de próximos passos de política monetária aqui no Brasil, que é o que o mercado espera quando ouve falas do Campos Neto. Basicamente, ele tá trazendo um panorama, um overview econômico, mas não tá dando pistas de qual que são os próximos passos, o que ele tá enxergando, qual que é as discussões dentro do Copom. Nesse caso, o Galípolo tá fazendo melhor do que ele, né? Tá dando mais essas pistas do que o próprio Campos Neto. Bom, a gente vai continuar acompanhando no paralelo as falas do Campos Neto nesse evento da Barclays. E enquanto isso, a gente tá esperando o Lula, né? Depois de o relógio dele entrar no horário certo, aí ele vai começar o evento também, aquela cerimônia que também estava prevista para agora às 10 horas da manhã, tá? Bom, Coutinho, a gente tem que falar de outros papéis que também estão chamando a atenção. Vamos falar das blue chips, tá? Porque a que mais chama a atenção dentre as blue chips é a Ambev. Hoje a galera vai comprar Ambev, hein? Sextou, galera. 2,46% de avanço, a BEV3 em R$ 13,35. E aí, Coutinho, Nossa! Eu não tinha reparado nesse gráfico autista pra Ambev, hein? Nossa, como já diria o seu Madruga. Nossa! Vai, Coutinho! Bora. Ambev cota 1,335. Eu tô colocando esse cara no semanal pra ficar mais didático. Quem tá comprado tá bem comprado. Objetivo desse cara, 1,353. Ficar atento porque eu tenho topos e fundos. Apesar dessa alta vertiginosa no curto prazo, eu tenho um viés baixista. Ele ainda mantém um pivô de baixa de longo prazo que me dá 1,353 como ponto de venda. A cota 1,334. Então quem tá comprado, ficar bastante atento. Chegando em R$ 13,53, fica mais atento ainda. 0,47 de vol, 0,60, 0,65 de stop loss. Boa, Coutinho! Vamos dar uma olhada em outros papéis que estão chamando a atenção. Agora vamos falar de queda, porque os vendidos também têm lugar nesta programação. Ah, para! Desculpa, esse é o Zé Compradinho? Qual que é o nome do personagem? Não sei. Enfim, 2,08% de queda para Asa 3. É a que tá liderando as quedas agora, mas eu queria falar de Prio, na verdade. Prio 3, 1,84% de recuo, tava liderando as quedas dentro do Ibov até agora há pouco, R$ 48,00 cravados agora. Bom, tá indo em linha com essa queda do petróleo Brent, né? 1,92% de recuo para o barril do petróleo lá fora, $79,48 é o preço. E aí a Prio vai caindo junto, né, Coutinho? Fala pra gente qual que é a análise que você tá enxergando, qual é a fibada em Prio 3, no momento que o Ibov renova a máxima intradiária, portanto, renova a máxima histórica, 134.780 pontos, 0,47% de alta. Vai, Coutinho. Vamos lá, Prio tá dentro de um canal, 4362 fundo, 4915 topo. Bateu no topo, começa a fazer movimento de correção. No momento, cota 4804, no curto prazo eu poderia inferir baixa. Baixa para os mais arrojados até 45,87, onde geraria uma compra. Para os mais conservadores, faria, e aí segue a parte de swing dentro do canal, poderia ir a 43,62. Quem está comprado em Prio, no curto prazo, olhando o ponto atual para trás, você está bem comprado, né? Ou seja, os preços anteriores em semanas e meses são inferiores. Então,
eventualmente você deve estar no lucro. Então fique atento, porque o papel pode, a partir de hoje e início da semana que vem, corrigir. Então fique atento para eventualmente você até zerar hoje e garantir esse lucro no bolso. 10 horas 27 minutos. Atenção para o destaque que merece urgente no painel Mover Pro e Toque em Campos Neto. Você dá uma avaliada junto comigo aí do outro lado. Há pouco o Diego pegou a palavra e fez uma síntese em cima de Campos Neto com as declarações até aquela altura em que ele dizia aqui os principais pontos, ao falar que não tinha nenhuma pista mais concreta que o RCN havia colocado na mesa sobre o futuro. Agora veio. E ao ter vindo, mereceu corretamente, urgente no painel Mover Pro, porque veja, a RCN diz que próximos números do IPCA serão menores, o que leva a uma inflação corrente mais próxima de 4%. Então veja, lembra que o teto da meta é de 4,5%. O Campos Neto sugere que daqui em diante a inflação brasileira, 2024, os próximos números do IPCA, não posso dizer que ele está falando de aqui até dezembro, mas certamente, no mínimo, no horizonte dos próximos 2 meses, ele deve abarcar aqui o racional, os próximos números do IPCA serão menores. E diante de toda a planilha que ele tem e do monitoramento que ele tem dos preços, apesar de ser o IBGE a instituição oficial para isso, claro que uma instituição como o Banco Central tem noções e comportamento histórico dos preços para estimar uma pressão maior ou menor sobre eles. E diante de tudo isso, ou seja, com um lugar de fala tecnicamente bastante privilegiado, o RCN está dizendo, os próximos números do IPCA serão menores, mais próximos de 4%. Meus amigos, não é pouca coisa isso aqui. Na balança de riscos da porta para dentro, um dos principais aspectos é essa inflação mais salgada. O presidente do Banco Central sugere que o SAL vai diminuir o peso sobre a média dos preços de produtos e serviços. A ver, vamos dar uma olhada na reação da porta para dentro, saber um pouco da curva de juros. Isso aqui não significa necessariamente que o mercado compra a tese que está tudo ótimo. Ao contrário, pode ser até que o mercado sinta, a partir disso, que de repente o cuidado com a inflação do governo vai ser menor. Essa boa notícia que o Campos Neto está dizendo da inflação pode dar à classe política brasileira a noção de que ela pode gastar mais. Então uma coisa não necessariamente leva a outra, mas do ponto de vista técnico, a RCN alega que os números do IPCA serão mais tranquilos daqui para frente. A resposta da nossa curva de juros talvez traduza um pouco dessa leitura que eu antecipei para vocês, porque nós temos máxima intradiária em alguns contratos, sobretudo na ponta longa. 11,43% é o retorno, por exemplo, do DI1F32, que na máxima pede mais 2 pontos base. Era uma curva estável durante praticamente todo o programa, ela continua no relativo estável, mas não tinha ainda sido temperada com máximas como está sendo agora, pelo menos na ponta longa. O Ibov também pode reagir a essa declaração com um pouquinho mais de fôlego, de repente, do investidor local. Opa, a inflação não tão salgada, significa que a Selic não necessariamente suba mais, quer saber? Vou colocar um pouco mais de capim na bolsa. Máxima pro Ibov, 134.781 pontos. E o dólar recua 0,57%, atenua parte do viés de baixa, R$ 5,458. Coutinho, voltamos a falar de índice de dólar, não sem antes nos despedirmos de Guto Cerávolo, que traz o destaque final, direto da Central TC Investimentos. Pois não, Guto? Vamos lá, Leozinho. É hora de bala de novo, hein? Vamos colocar no bolso. Fizemos o long and short Petrobras com 3R. Tá dando agora 6%. Meu amigo, põe no bolso. Tem 8 para buscar. Acabou. A gente fez na sexta-feira, outra sexta-feira. Dormir leve. Finaliza. Então, quem tá comprado em Petro, vendido em 3R, faz o inverso, vai botar 6% no bolso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, nós tínhamos o par Auri contra Taesa, Taesa acabou de pagar dividendos, então pega o seu preço que está vendido, abate 64 centavos, que foi seu dividendo junto com JCP, e o nosso preço de entrada ficou aqui em 0,33 bola, tá? Estamos ganhando aqui próximo de 1%, e o pessoal ali, viu o pessoal falando no Guto, qual o preço de Vale e Brap? Meu amigo, pode comprar mercado agora. O preço que eu entrei foi 3,0650. Tá dando 3,0532. Tá 0,40 abaixo do meu preço. Quer oportunidade? Levou. Chicote neles. Vambora, galera.
Esse é o Guto, maravilha, meu irmão, sempre bom te ouvir, muito obrigado, um ótimo fim de semana, 10h31, Momento Ibu já tá chamando, vamos pra terra do Tio Sam, vamos para os Estados Unidos, até pra saber o que é a abertura do mercado à vista por lá, contrata pra nós aqui, a Ibu te convida a ser mais um dos 40 milhões de clientes que eles têm espalhados pelo mundo e que sabem, o suporte é diferenciado na hora de alocar capital direto para os americanos, ou seja, diretamente nos Estados Unidos. Tabela da volatilidade, me manda dizer, DXY, queda de 0,36%, 102,67 pontos. O VIX tem 1,71% de avanço a 15,48. Yields de 2 anos, estáveis a 4,05. Eu digo estáveis em relação ao começo do programa, já abri a cobertura com essa queda aqui de praticamente 5 pontos base. E os yields de 10 anos em 3,89. 2 pontos base e meio a menos nos pedidos. O Diego Kerber olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Alô, Diego. Pois é, todos eles caindo. 0,04% de recuo para o Dow Jones, 40.545 pontos. O S&P 500 tem queda de 0,21% nos 5.531 pontos, enquanto o Nasdaq está no vermelho em 0,34%, 17.534 pontos. E o Russell 2000 recua 0,37% a 2.131 pontos. 10h33. Coutinho, vamos fazer o seguinte. Você primeiro vai com o dólar e o índice com tempero da abertura do à vista americano e depois com os índices acionários da terra do Tio Sam. Porque o dólar aqui, com essa abertura do à vista lá, continua na toada de baixa, 0,51% de recuo, R$ 5,462. O Ibovespa está agora subindo 0,41%, praticamente em 134.700 pontos. E você fala. Então vamos lá, eu vou colocar o índice do dólar no intraday para a gente poder pegar um pouquinho mais de visibilidade. Então o índice do seu lado esquerdo, 136.616, sobe, lateraliza, sobe. Então o índice permanece altista no intraday. O dólar na contramão cai, lateraliza, cai. Deu uma bela de uma repicada agora em função, quando eu digo em função, na verdade casou, né, com a abertura do mercado americano. Então agora de novo, tá em cima de R$ 5,458, esse número a gente já conhece, mas o dólar tem uma toada baixista e o índice tem uma toada altista com o envelope invertido. No caso do mercado americano, vamos lá. Antes, Coutinho, para não perder o gancho, o quanto que está te surpreendendo essa não realização do Ibov? Você chegou a alertar aqui faz 2 dias ou 3 no máximo que uma realização seria saudável e graficamente sustentada, mas o gringo está quebrando essa tese, ele está vindo com tudo, foi o que os contratos em aberto mostraram de ontem para hoje. Em que medida você está surpreso e em que medida você até revisita a tese da correção? Bom, vamos lá. Colocando no caso, vou usar o mini índice como referência, poderia usar o Ibov. O que acontece, né? A gente previu 135.106, 135.861, 136.616. O mercado foi batendo nessas resistências e foi, como é que fala? Ultrapassando, superando elas. Então, qual que é a ideia aqui? De novo, né? Eu sempre jogo com 2 vertentes. A vertente do conservador, que é aquele que se sente satisfeito e zera. E a vertente do mais arrojado, que eventualmente cola o stop, paga para ver e, caso o mercado vá na direção, você se sai bem. Então, aqui, a mesma coisa, né? O que eu enxergo graficamente? Eu enxerguei, vamos falar da última para não ser repetitivo, 136.616, já tá 136.940. Então, de novo, são 3 resistências, hoje é sexta-feira e tudo pode acontecer. Então, você se sente confortável? Coloca no bolso, encerra, total ou parcial, estopa a diferença. Não, eu acredito que ainda vá mais. Ok, ou seja, é sempre uma aposta. Quando eu olho para os candles, isso eu falei na quarta-feira, eu vejo gradativamente candles menores, ou seja, o mercado, ok, continua subindo? Continua. Só que você vê que a cada dia ele sobe menos. Então, em algum momento, é saudável esse cara pegar e fazer uma correção. Então, esse é a gestão de risco que você faz entre ter um objetivo, se sentir confortável e zerar, ou achar que a coisa vai ser mais arrojado, coloca um stop, paga pra ver, se der certo, você se sai melhor. 10h36, gancho perfeito pra gente agora sim mergulhar então nos índices acionários americanos, até porque nada mais do que os americanos, no sentido de os gringos, têm ajudado a explicar essas fortes altas do Ibov. Vamos lá, meu caro Coutinho, Dow Jones, S&P, Nasdaq, cara, Nvidia, que coisa Nvidia, $122.
Salvo engano, eu fiz Ainda a bem que eu mandei pergunta- comprar, hein? Senão eu ia apanhar, hein? Salvo engano, eu te fiz a pergunta nos $104. Uma pergunta do tipo assim, e aí, Coutinho, se abandonou o viés, se abandonou a tese da correção, agora a gente tem espaço para esse... E dito e feito, né? Você disse sim, é iminente a virada da tese, de lá para cá os $122 foram batidos. Mas eu tô ansioso. Vamos antes com o Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. Você com a palavra. Bora, vamos lá. Coloquei de novo, pessoal, lembrando, como o mercado sobe muito, eu coloquei no gráfico de 60 minutos para poder enxergar. Então eu tenho 3 pivôs de alta, tudo tranquilinho. Olha só, Dow Jones na expansão de 200, sobe, lateraliza, sobe, não muda nada. Nasdaq na expansão de 200, sobe, lateraliza, sobe, não muda nada, ou seja, o mercado permanece com figuras gráficas altistas. S&P 500 na expansão de 200 também, nota, bateu na expansão de 161, lateralizou, bateu na expansão de 200, lateralizou. A priori, S&P falando de valores, 5.672 seria o próximo. No caso do Russell 2000, ele vai acima daquele nosso canal restrito 2063, 2131. Tá montando um novo canal agora, cota 2134, máxima 2156. Não deixa de ser um envelope de alta, ou seja, o quarto índice corrobora com os outros 3, mantém viés altista por enquanto para o mercado americano. 10h38, bora com a NVIDIA então, em cima do gancho que eu mesmo construí aqui. Primeiro em relação às 7 magníficas, dê uma espiada aqui na minha tela. Olha só, amigos, Microsoft está caindo 0,30, Apple 0,26, Nvidia recua 0,50, Google 0,76 de alta. Google não surfou as altas que os outros papéis conseguiram surfar nos últimos dias. Amazon 0,57% de recuo, Meta 0,87%. Você vê que é um dia de realização. A exceção está em Tesla, que abandonou a faixa dos $200, correu para 215 e está ali com alguma consistência. Nvidia, impossível deixar de falar dela. Coutinho, nós estamos num contexto em que nós temos o fluxo mais forte e que basicamente remonta às condições normais de temperatura e pressão, com o carry trade de novo sendo montado, o custo de capital no Japão mais acessível, um compromisso de não subir juros lá tão cedo, uma iminente recuada nas Fed Funds a partir de setembro. Então você tem todo um ambiente que remonta àquele em que o dinheiro estava mais farto e as 7 magníficas eram muito hidratadas, com especial destaque para a Nvidia. É por isso que é um protocolo falar dela. E um último highlight: nós ainda não temos o resultado de Nvidia. O Diego pode até checar e pagar a data aqui no nosso microfone, mas diferente do grande desfile das empresas americanas, a temporada de balanços clássico, o timing em que Nvidia oferece os seus números é um pouco defasado, é um pouco mais pra frente. O Diego já confirma. Enquanto isso, o gráfico de Nvidia nos $122 diz o quê? Vamos lá. Então, recordar e viver. A gente virou a mão. Falei ontem que você teria um primeiro objetivo de Nvidia a $118,39. Então, eventualmente, alguém pode ter, de novo, zerado neste ponto. E aí, ok, né? Ou seja, é jornal do dia seguinte, né? Muito fácil você ver que no dia seguinte você, eventualmente, poderia ter zerado de forma diferente. Como poderia ter batido no 118 e cair. Então, de novo, sempre tem que ter um objetivo. Para quem ainda está posicionado, o próximo objetivo de Nvidia, $124,93. Objetivo mais longo, $135,51. E aqui eu tava só dando uma mexidinha no Fibo pelo seguinte: você tem, e aí de novo, uma resistência importante a $118,54. Essa resistência bateu ontem. Então, novamente, fica a dica, ou seja, acha que vale a pena? Ok, cola o stop, empurra o papel para cima. De qualquer forma, você tem de novo 2 resistências na sua frente. Eventualmente, zera tudo, zera metade e coloca stop na diferença. 10h41, as aulas de Coutinho. Agora o nosso amigo Chaim já está com um sorriso quase de orelha a orelha. Tesla parece ter engatado de novo, saiu dos $200, driblou os 205, os 210, os 215 e vai acenar para os 220, Coutinho? A priori sim, olha só, Tesla a gente comprou a 1,8930. O ativo lateralizou um tempinho, né? Eu lembro que eu falei para ter cuidado porque ele ficou desinteressante. E agora a Tesla rearma. Então cota 21690. Objetivo de Tesla agora 22050. Posso de novo traçar aqui, né? Sempre lembrando do conservador, pegar o pior caso. Tesla tem em 237, esse é o número que a gente vai decorar a partir de agora, um ponto de venda. Então, a priori, cola o stop, 8,10 de vol, 8,70 de stop loss.
Call stop, empurra a Tesla para cima. Lembrando que em 220 você já tem uma parcial. A partir disso, 226-237. Coutinho, sabe o que o Savan fará, meu amigo Savan, quer de você? Manda. Ele quer você nu, falando sobre nu. Não, ele quer você falando sobre nu, que é Nubank, o Coutinho. Por que você faz isso? Já é difícil apresentar um programa tão dinâmico, aí você fica com esse olhar Fibonacci na sexta-feira, amigo. Ele quer o papel nu. Que coisa, 10h42. Tá bom, bora lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse cara. Pera aí que tem muito fibo aqui, deixa eu só limpar o gráfico pra gente poder enxergar esse cara direitinho. Cota $13,91. Deixa eu ver por que tem... porque tem um fibo mais longo ali. Tá, podemos usar esse fibo, não tem problema não. Então vamos lá. Papel sobe. Cota 1,393. É um ativo de manutenção, não tenho entrada para ele, inclusive estou usando o gráfico no semanal, porque eu não tenho formação gráfica no diário, então eu peguei emprestado uma do semanal mesmo. O ativo é um ativo de manutenção, 1,390. Chegando em 1,480, é a terceira não passa, é aquela história que a gente já conhece. Então, eu ficaria atento. Chegando em $14,80, aí você entra com algum tipo de medida preventiva para você não perder o seu lucro, tá? Volatilidade 0,88, stop loss vai ser na casa de $1 e pouquinho. Chegando em 14,80, suas opções, de novo, zera tudo, zera metade, stop a diferença. Muito bem, Coutinho, 10h43. Amigos, o painel Mover Pro destaca mais um urgente e toca em Roberto Campos Neto, que segue falando. A declaração: se for preciso elevar juros, vamos fazer isso. Conhece a lógica do morde-assopra? E a lógica do assopra-morde? Primeiro ele assoprou. Olha, as próximas evidências sugerem uma inflação mais próxima a 4%, portanto o teto da meta, né? Algo nesses moldes. Depois ele mordeu. Mas se for preciso elevar juros, vamos fazer isso. Olha, num primeiro momento, a curva de juros brasileira tinha reagido à declaração de inflação mais comportada do RCN, puxando os prêmios. A gente estava vendo a curva nas máximas intradiárias. Agora a gente começa a ver a zeragem de alguns dos contratos de juros futuros. Vai entender. O DI1 F26 e 27 diminuindo os pedidos de prêmio e os outros ainda pedindo, mas é um pontinho base, é uma curva assim basicamente estável. Ele coloca: a direção do Banco Central está dada, independente do comando. É o painel Mover Pro cobrindo minuto a minuto de Roberto Campos Neto. Eu penso que assim, a interpretação do mercado, se é que isso aqui não é apenas uma coincidência, se é que as reações estão proporcionais às declarações ou coladas às declarações do RCN, a hipótese de leitura que eu endereço para vocês é a seguinte: quando o RCN sugeriu que a inflação está melhor, me parece que o mercado passou a precificar na curva de juros uma classe política mais leniente com os gastos, fazendo menos lição de casa. Risco sobe, pedido de prêmio avança. Quando ele diz: mas se for preciso elevar juros, vamos fazer isso, aí é como se o mercado falasse: veja bem, se a classe política entender da maneira como a gente julgou que ela pode entender, os caras estão preparados para subir a Selic, então protegidos estaríamos. Deixa eu voltar ao movimento anterior e aí já dá uma descomprimida na curva. É a minha interpretação, mas assim, pode ser que, até porque é uma curva muito estável, é um pontinho base para mais ou para menos, pode ser que a curva esteja apenas num platô e já cansada de tantas movimentações. Coutinho, para nos despedirmos, nós separamos ainda aqui Amazon, que subiu muito, né? Ontem especialmente, e foi dormir na faixa dos $177, onde ainda está caindo 0,25%. É o seu destaque final, Coutinho. Vamos lá então, pessoal. Quem tá comprado em Amazon, a gente cantou um ponto de venda a 1,75, o ativo cota 1,77. Então eu tenho já aí um ponto de desaceleração, então fiquem atentos, até porque o rompimento de $175 foi ontem, tá? Hoje o ativo abre acima, tá? Ou seja, tá cotando 0,18% de baixa, o ativo cotou acima e cai. Então fiquem atentos, pode haver uma desaceleração ou até uma reversão. Quem tá comprado em Amazon neste nível de preço, $4,98 de vol, $5,30 mais ou menos, $5,40 de stop. Fiquem atentos que a Amazon pode, nesse ponto, fazer uma correção. Boa, meu garoto. 10h46, Coutinho, câmera 3. Como diria Zé Bonetinho, dê aquele olhar fatal para lá
E você sabe, é sexta-feira, o decreto oficial do Fibonacci é você quem dá para que todas as pessoas, todos os seres humanos, se sintam incentivados a dar aquela namorada numa sexta-feira. O dia é propício, por favor. Pessoal, um abraço pra vocês. Bom fim de semana. Espero que com a alta do Ibov vocês tenham um final de semana igualmente, graficamente, na mesma proporção. E tudo suba, lateraliza e suba. Não se esqueçam de comprar aquele presente, aquele restaurante e gastar um pouquinho aí dos lucros da semana. Um abraço a todos. Muito obrigado. E até as 14 horas. Don't close your eyes tonight. I'm gonna see you soon, shortly. See you, bye bye. Que isso? Começou em português, terminou em inglês. Só faltava ele terminar realmente em alemão. Aí eu realmente ficaria impressionado. Não, acho que dessa ele foge, essa ele vai fugir. Não é a dele, não. O alemão não é a dele. Coutinho, muito bom mais uma semana contigo. Obrigado. Bom programa por hoje tudo. no Almoço de Negócios, a gente que agradece. Um abraço. Tchau, pessoal. Tamo Tchau. junto. Valeu. No oferecimento de Ivu, você curtiu a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Bom namoro para todos vocês ao longo desta sexta-feira.